Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais deputados, deputadas aqui presentes. Hoje o que me traz essa tribuna foi uma notícia lamentável que circulou esse final de semana, inicialmente numa revista semanal e depois em diferentes jornais. Esse mês de outubro, que essa casa e as deputadas dessa casa tanto têm se mobilizado ao redor do Outubro Rosa, na luta contra o câncer de mama, pela saúde das mulheres, a gente se deparou com uma notícia que espantou a sociedade do Rio de Janeiro acerca do deputado federal licenciado e secretário do prefeito Eduardo Paes, o senhor Pedro Paulo. Foi divulgado, inicialmente na revista semanal, que em fevereiro de 2010, o já secretário do prefeito Eduardo Paes, senhor Pedro Paulo, ao retornar de uma viagem e ser cobrado pela sua mulher de uma suposta traição que ela havia constatado ao encontrar na casa vestígios de que ali haveria acontecido o encontro íntimo, o deputado e secretário do Eduardo Paes a teria agredido brutalmente. Derrubado no chão, socos, chutes, pontapés, levando inclusive a quebra de um dente da sua então esposa. Essa situação foi devidamente registrada na delegacia de polícia. Foi realizado um exame de corpo e delito devidamente divulgado também recentemente pelos meios de comunicação, onde consta que a então esposa do senhor Pedro Paulo teria pelo seu corpo diferentes hematomas e escoriações. 6 meses depois desse registro, ela retorna à delegacia e reitera as denúncias que havia sido feito. Esse episódio é um episódio que merece toda a nossa atenção, fundamentalmente por 2 razões. Em primeiro lugar, por se tratar de uma figura pública importante no estado do Rio de Janeiro, por se tratar daquela pessoa que se propõe, que se apresenta e é apresentada como possível candidato do atual prefeito a dirigir a cidade do Rio de Janeiro pelo próximo período. Em segundo lugar, pela morosidade que caracterizou esse caso. Estamos já em outubro de 2015 e pouco ou quase nada se teve de andamento desse processo. E esse episódio é um episódio que fala muito sobre a violência no nosso Estado, sobre a violência na nossa sociedade. Porque as mulheres, elas são as maiores vítimas de violência física no nosso Estado. E contra as mulheres, pesa especialmente a violência doméstica, a violência que se dá dentro do lar, no espaço privado. Porque é ali onde o homem se sente no direito de dominar a sua companheira, de dominar a mulher com quem ele se relaciona, usando da força física para fazer valer a sua vontade sobre ela. Esse caso traz à tona esse tipo de violência, que é o tipo de violência mais característico da nossa sociedade. Do homem que acha que pode mandar na mulher e fazer valer a sua força, a sua vontade, através da violência. Isso é mais que algo lamentável, é algo inaceitável, que todos nós temos a obrigação de nos mobilizar para combater. E mais que isso, a morosidade desse caso chama a atenção. 5 anos depois do episódio, segundo a descrição da matéria e reconhecimento do próprio chefe de polícia, nada andou.
houve um jogo de empurra entre Polícia Civil e Ministério Público. Não quero destacar individualmente nenhuma responsabilidade, porque acho que mais do que problemas individuais na polícia ou no Ministério Público, o que nós temos que apurar é a necessidade de nos mobilizarmos para que, de fato, a justiça atue no sentido de garantir que casos como esse não passem impunemente. Nesse sentido, é importante destacar que o episódio fez com que o senhor Pedro Paulo aparecesse nos processos como o senhor Pedro Teixeira, uma forma, inclusive, que aparenta um objetivo de ocultar que aquela denúncia tratava-se de um secretário do governo municipal, um deputado e uma das figuras públicas mais conhecidas da cidade do Rio de Janeiro e do nosso estado. Esse caso é um caso que deve servir de exemplo. De exemplo, primeiro, para que as nossas figuras públicas, em especial nós homens, tenhamos a compreensão de que não podemos nos colocar acima da lei e, especialmente, de respeitar os direitos individuais de quem quer que seja, especialmente de uma mulher. Porque, para governar esse Estado, para governar a cidade do Rio de Janeiro, se demanda firmeza, se demanda valentia, mas não a valentia que leva um homem a agredir uma mulher, mas a valentia que tem que levar homens e mulheres a colocarem a defesa do que é público, da garantia dos direitos individuais, acima de qualquer situação de violação e de exercício de poder. Porque é disso que nós estamos tratando. Estamos tratando de um homem que no espaço privado exerce o seu poder com a sua companheira através da força, através da violência física, algo inaceitável. Então eu venho à tribuna dessa casa repudiar essa ação, mobilizar os deputados, mobilizar as deputadas dessa casa que de forma tão exemplar têm se colocado pelos direitos das mulheres e contra toda forma de violência, que não deixemos que uma situação dessa passe em branco, que façamos com que mais esse episódio de violência marcado na nossa sociedade seja instrumento de mobilização para que isso não se repita. Deputado Thiago Pampolha. Vossa Excelência, que eu tenho o maior respeito, maior admiração pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve nessa casa, e eu gostaria de pedir, né, que mandasse para mim, que eu não tenho conhecimento do que foi divulgado na mídia, eu não li nada a esse respeito, até porque parece que foi há 5 anos atrás, se existe já um inquérito pronto, alguma ação do Ministério Público em andamento, o que está acontecendo, porque, pelo que me parece, pelo discurso que eu ouvi atentamente, é baseado apenas em ilações, apenas em julgamento pessoal, mas nada de concreto. Boa pergunta, deputado Thiago Pampolha. Eu só queria saber, esclarecer esse ponto, e segundo, dar meu testemunho pessoal, que eu tenho uma proximidade com o deputado Pedro Paulo, porque fiz, né, na minha eleição, apoiei ele para deputado federal, né, conheço o deputado federal Pedro Paulo, conheço a índole dele, de homem trabalhador, sério, que acorda às 5 horas da manhã, que tem seus filhos lá, que dá maior carinho, maior atenção aos filhos dele, tem um convívio familiar junto à esposa dele, junto aos filhos, conheço a relação que ele tem com os funcionários, então acho que tudo bem, Vossa Excelência está trazendo alguns dados. Eu gostaria de saber da veracidade desses dados para que a gente pudesse, né, falar de coisas concretas. Não de julgamento assim, tentando, de certa forma, denegrir a imagem de um homem público sério, né, tentando, de repente, descredenciá-lo a disputar uma eleição que ele tem todas as credenciais para disputar. De ser um homem sério, de ser um homem atuante, combativo e de pensar 24 horas por dia no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de Vossa Excelência apresentasse provas disso. Deputado Thiago Pampolha, eu acho que o seu parte é muito importante até para esclarecer algumas questões. Não se trata de ilações. A senhora Alessandra Teixeira, então esposa do deputado Pedro Paulo,
fez esse registro no dia 6 de fevereiro de 2010 e no dia 11 de fevereiro foi aberto o inquérito de número 429. E nesse inquérito consta, inclusive, a perícia médica que a senhora Alessandra foi submetida e que constatou inúmeras lesões, hematomas, escoriações por diferentes partes do seu corpo. E nesse inquérito consta também a existência de uma testemunha, uma babá que teria chegado no apartamento junto com a filha do casal e presenciado essa situação de violência. Vossa Excelência levanta questões de que ele é uma pessoa amável, uma pessoa cuidadosa com a família, e acho que esse é um elemento importante, porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela costuma estigmatizar o autor da violência, como se o autor da violência seguisse sempre o mesmo estereótipo que a gente pudesse encontrar em algum beco. Mas, infelizmente, a violência contra as mulheres é uma violência praticada, geralmente dentro de casa, por membros da família. E esse caso é, mais uma vez, a repetição desse tipo de situação, onde mais de 60% das situações de violência a que as mulheres são submetidas são dentro de casa, por companheiros, por pais, por irmãos, por filhos, que muitas vezes são os atores dessa violência. Muitas vezes, pessoas carinhosas, pessoas atenciosas, mas que reproduzem dentro de si a ideia de que podem, sim, exercer domínio sobre o corpo da mulher. Isso é inaceitável. E é sobre isso que nós, nessa casa, temos que nos manifestar quando fazemos debate sobre a questão da conscientização, sobre debate sobre as questões de gênero que essa casa tem debatido. É nesse sentido que eu tenho provocado, agora aqui o conjunto dos deputados, em especial aqui as nossas deputadas, para que a gente não deixe que esse episódio passe em branco. A gente tem aqui nessa casa, por exemplo, uma deputada, a deputada Marta Rocha, que foi chefe da Polícia Civil, que tem se empenhado aqui nesse aspecto de liderar esse movimento das mulheres, e a gente tem que fazer juntos esse enfrentamento, sem deixar que o calendário eleitoral tome conta, até porque se trata de uma notícia que veio à tona agora, mas que é de 2010, quando o secretário Pedro Paulo ainda não constava como possível pré-candidato, etc., porque o prefeito Eduardo Paes ainda não tinha sequer disputado a reeleição. Veio à tona agora, e por isso nos obriga que agora não deixemos passar em branco. Se o senhor me permite mais uma parte, eu acho que o deputado Pedro Paulo não precisa de advogado. Não sou advogado e não tenho a pretensão de ser... tem aqui o de 2010. Não tenho pretensão de fazer a defesa jurídica do secretário. Mas, da mesma forma que eu não posso me colocar como advogado do deputado Pedro Paulo, eu também, não só eu, mas eu acho que nenhum membro da Assembleia ser o promotor do deputado Pedro Paulo. Eu acho que nós temos que trabalhar com o que nós temos de informação, o que nós temos de dado levantado pela Polícia Militar, pela Defesa Civil, pela Polícia Civil, enfim, pelo inquérito que foi produzido. Se não chegou a nenhum resultado prático final, aí, como nós aqui na Assembleia vamos discutir o que aconteceu, qual o fato aconteceu, que mecanismos nós temos de saber o que aconteceu naquele dia, se foi verdade, se não pode ser uma grande farsa, uma grande mentira, como nós sabemos que em diversas vezes ocorre. Nós temos que, sim, preservar o direito da mulher, trabalhar para que a lei da Maria da Penha venha a ser cada vez mais um mecanismo de defesa da mulher, a delegacia da mulher seja cada vez mais um instrumento de defesa da mulher, a Assembleia tem que ser voz ativa e combativa nisso, mas nós não podemos trabalhar em cima de insinuações. Eu acho que nós temos que esperar o inquérito terminar, o resultado vir à tona, e aí sim o Ministério Público fazer a parte dele. E nós entendendo que ele foi julgado e condenado pela atividade indevida, ação indevida, nós podemos, com certeza, crucificá-lo, mas eu acho que não entendo que é o caso, deputado. Deputado Tiago Pampolho, eu tenho certeza que Vossa Excelência está atento à minha fala, e eu destaquei dois aspectos fundamentais. Um, de debatermos o problema a partir desse episódio. E dois, de buscarmos, enquanto deputados, cobrar celeridade nesse tipo de processo. Porque, infelizmente, um processo que já consta há 5 anos, um inquérito que já foi aberto há 5 anos, e que até hoje as testemunhas não foram ouvidas,
é um inquérito que serve de exemplo de como Vossa não Excelência permite uma gostaríamos que parte? funcionasse esse nosso sistema. Falamos muito de impunidade, e a impunidade ela se dá especialmente sobre aqueles que detêm o poder. E aí, o inquérito que não anda, o inquérito que se abre com testemunhas, com exames de corpo de delito comprovando escoriações sobre o corpo de uma mulher, e que não anda, se ele tem alguém que fica vulnerabilizado nessa história, é essa mulher que é vítima de violência. Senhor Jânio Mendes, deputado. Inicialmente quero corroborar aqui com Vossa Excelência no sentido de repudiar toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Isto que este Outubro Rosa, que é chamado à reflexão para a prevenção ao câncer de mama, sirva também de reflexão para toda forma de violência contra a mulher. Mas gostaria de lembrar que todos nós que estamos na vida pública estamos expostos, principalmente quando se aproxima um momento eleitoral, a toda sorte de ilações e de comentários que podem ser verdadeiros como podem não ser. Neste caso, a vítima apresenta um documento, que hoje é divulgado também pela imprensa, onde ela diz que inventou a denúncia no momento de crise conjugal. Portanto, o que traz aqui o deputado Thiago Pampolha é uma necessidade de fato, nos aprofundarmos para não cometermos a injustiça de estarmos fazendo uma acusação aproveitando-se do momento eleitoral. As crises conjugais, elas existem, elas produzem violências que são repudiáveis, mas produzem também fatos que, explorados politicamente, podem causar danos tão fortes como uma agressão. Nada justifica a agressão e repudiamos toda forma de agressão. Senhor deputado Jânio Mendes, eu acho que um debate fundamental que a gente tem que fazer é que, felizmente, nós estamos num ano ímpar. E no Brasil, ano ímpar é ano onde não há eleição. Então nós não podemos, a cada debate que aparece acerca de uma figura pública, desqualificar esse debate como um debate com motivação eleitoral. Porque se nem nos anos ímpares nós podemos fazer um debate sobre a conduta de uma figura pública, que a crítica é desqualificada como crítica que se volta ao calendário eleitoral, nós não vamos poder nunca debater os diferentes casos que hoje brotam no nosso país sobre condutas condenáveis de homens e mulheres públicos. Então, nesse caso, é um caso especialmente que chama a atenção sobre o fato de se fazer uma violência contra a mulher, que Vossa Excelência disse que, agora recentemente, deu uma declaração de que, desmentindo o ocorrido lá atrás. Acho que ela tem todo o meu respeito e essa sua opinião deve ser, sim, levada em consideração com centralidade no momento atual desse processo. Mas todos nós sabemos que, infelizmente, em decorrência da especificidade do tipo de violência que caracteriza a violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica, que geralmente é feita por entes queridos ou por pessoas com quem se tem uma relação familiar, como nesse caso, onde o acusado de violência, o deputado Pedro Paulo, é pai da filha da vítima, o passar do tempo leva com que a vítima acabe reconsiderando aquela situação de violência e, por isso, muitas vezes retirando a denúncia. A necessidade de combater a violência e de não permitir que os atores da violência permaneçam impunes foi o que levou à aprovação da Lei Maria da Penha no Brasil. Senhor deputado, uma lei que faz com que os processos de violência contra a mulher continuem seguindo, mesmo em casos onde a autora da denúncia, posteriormente, resolva retirar a denúncia. É claro, e eu sou particularmente extremamente solidário
a possibilidade da vítima rever as acusações em qualquer momento. Mas nós não podemos cair no erro de desqualificar a crítica e a denúncia de uma agressão, questionando as intenções de quem faz essa denúncia, seja ela a vítima ou sejam ela terceiros. Senhor deputado, O que a gente está solicito que assistindo, eu conclua. fui aparteado seguidamente, então, para concluir, o que a gente está assistindo no Rio de Janeiro é a necessidade de fazermos um debate duplo sobre a conduta dos seus homens públicos, sobre a necessidade de se garantir os direitos das mulheres e também por se garantir a celeridade institucional para que casos como esses venham ser apurados e não passem impunemente. Obrigado, senhor presidente.